Não tô só te vendendo, né? Eu não quero te vender um sonho, né? Eu quero te vender a melhor solução, que te entrega valor, e eu vou entrar junto realmente para depois mostrar, porque o que eu te vendi é realmente o que a empresa consegue oferecer. Uma venda é muito pautada no relacionamento, então precisava ter todas essas skills dentro do profissional, né? Um background técnico, né? Um cara bom de venda, posicionamento e negociação, um cara bom de relacionamento, que seja resiliente. Cara, vamos entender como que vocês fizeram as primeiras vendas dentro da Zalp, né? Qual foi essa jornada do cliente? Como é que chegou uma BMW para a Zalp hoje? O Papo de Vendedor realmente foi minha escola, né, dentro desse processo, né, eu conhecia ali um pouquinho de termos, mensurações, mas eu, cara, o que está acontecendo no mercado hoje? Né, onde que eu vou me atualizar? Enfim, eu posso ler o livro lá de 2012, enfim, mas não é a empresa já tentou essa estratégia, não deu certo. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre como montar uma operação de vendas de serviço de tecnologia do zero. Do absoluto zero, cara. Do absoluto zero, mas nem tanto, né? Mais ou menos. Mas vamos entender. Baita episódio. Só que, ó, antes da gente começar, gostaria de convidar você que está nos assistindo. Você sabe como fala ouvinte que assiste? Não. Assistinte. E é verdade isso, ouvindo um podcast. Você que está assistindo no YouTube, já deixa teu like e se inscreve no canal. E quem está escutando no Spotify? Aí é ouvinte. E o ouvinte do Spotify? O ouvinte do Spotify clica ali no login do Papo de Vendedor, arrasta lá pra cima, você vai em seguir, assinar ali pra você receber notificação segundas e quintas-feiras quando tiver episódio novo, pra você não perder nenhum episódio, né? E clica ali no classificar e bota 5 estrelinhas pra nós. Exatamente, isso ajuda muito o nosso programa a chegar em mais profissionais de vendas talentosos e incríveis, como você que nos ouve ou nos assiste. E se você usa o Apple Podcast, o Amazon Music ou qualquer outro agregador de podcast, a função é a mesma, é só você seguir ou assinar gratuitamente para você manter o seu machado afiado. Toda semana 2 episódios para te ajudar nessa missão. E para falar sobre esse tema específico, né, serviços de tecnologia, operação, né, o processo de vendas de serviços de tecnologia, nós estamos com um super convidado, um amigo. Mica, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor. Olá, Lê. Olá, Daniel. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer, né? Eu sou um mero assistente ou ouvinte aqui do podcast, né? Desde o início da jornada. Então, o Papo de Vendedor realmente me ajudou em toda a estratégia, né? Jornada de vendas. Então, é um grande prazer hoje poder estar sentando desse outro lado da mesa com vocês aí. Que legal, cara. Seja bem-vindo. Obrigado. E para o amigo ouvinte que não te conhece, né, explica um pouquinho, né, quem é o Mica e por que você está aqui hoje falando desse tema específico. Excelente. Então, né, sou o Michael Nierenberg, estou hoje Head de Desenvolvimento de Negócios, né, e liderando uma área comercial de uma empresa de tecnologia, né, que é a Zalp. Então, uma empresa aí que já está aí com mais de 15 anos no mercado, um desafio novo para mim. Então, até olhando minha trajetória, né, dentro de venda, eu sempre considero que eu fui um vendedor dentro da minha trajetória. Isso desde criança, né, lá no interior, enfim, vendendo tangerina, bergamota para quem mora no Rio Grande do Sul, depois produtos de beleza, já vendi cachorro de raça, né? Então, tive diferentes estratégias, né, e propósitos de vendas dentro da minha vida, mas recentemente, então, assumi esse desafio, né, mais atuando e liderando uma área comercial, né, dentro de uma grande empresa, e acho que esse é o principal objetivo de hoje estar aqui, né, então, tanto de como que foi esse processo de estruturar um processo de vendas, mas também a minha transformação, né, como profissional dentro da minha carreira. Atuei muito tempo em questão de cargos de liderança, de gestão de projetos dentro da indústria, mas essa foi a primeira posição, o primeiro desafio, atuando e liderando uma equipe de vendas dentro de uma empresa de tecnologia. Então, esse acho que é o principal ponto hoje aí para poder agregar para todas as pessoas, né, tanto esse meu processo de transformação de carreira, né, e também esse processo de transformação da empresa, criando a sua área comercial para uma empresa que já vinha aí há muitos anos no mercado. Né, então... Boa. Que legal, eu tenho certeza que vai ser um baita episódio.
Perfeito, perfeito. Ansioso. É isso aí. Mas antes da gente começar, Daniel Mestre, estamos em dezembro. E o que tem em dezembro? Olha, no último episódio eu falei que era Natal e fui repreendido, então acho que não vai ter Natal esse ano. Não, vai ter Natal, vai ter ceia de Ano Novo, vai ter tudo isso. Mas o que existe em dezembro, meu amigo? Lançamento da turma nova do programa de aceleração. Isso vai ter com certeza. O Natal eu não sei. Exatamente. Mas... As inscrições da turma 11 do programa de aceleração estão abertas. E o programa de aceleração mudou, né? Mudou, está mudando. Está mudando, exatamente. Nós temos um formato novo, um formato de mais proximidade com os nossos alunos. Já era próximo, né? Já era bem próximo. Ali, bem aulas próximo. Semanais, mas mudou, porque a gente percebeu que a gente precisa estar ainda mais próximo, não só com a aula, mas mentorando esses alunos, né? Conduzindo eles dentro de todas as dificuldades que existem na hora de estruturar um processo de vendas, na hora de, né, escolher as técnicas corretas para você aplicar nesse processo e sempre ajustando o mindset, né, Dani? É isso aí. Então, se você quiser conhecer o novo programa de aceleração, tem link na descrição deste conteúdo. Lembrando que você é aluno de qualquer workshop, do Método Supervendedores ou do programa de aceleração turmas anteriores, vocês têm condições especiais para entrar nessa nova turma que vai se iniciar no comecinho de janeiro. Vamos acelerar 2025, vamos ter o melhor ano da nossa história, certo? Certíssimo. E você que não aproveitou todas as oportunidades que tivemos em 2024 para fazer programas de aceleração, agora em 2025, começa em janeiro, já coloca aí na sua listinha de ano novo aí, participar do programa de aceleração Turma 11, você é louco. E você, fazendo sua inscrição agora em dezembro, garante a melhor condição comercial do programa de aceleração, preço de 2024, entrega durante o ano de 2025 inteiro, Daniel Mestre. Não dê spoilers, né? Melhor deixar para reunião, né? Melhor deixar para reunião com a nossa time. Tá lá, vai lá. Tem link na descrição. E se você é o gestor ou o dono da empresa, Daniel Mestre? Aí se você for gestor, dono da empresa e gostaria de levar ou o Leandro ou o Daniel para fazer treinamentos in company dentro da sua empresa, também tem um outro link aqui para você marcar uma reunião e entender como a gente pode ajudar você com palestras, convenções, workshops e tudo mais, né, Lê? Exatamente. Inclusive o Mica, né, veio através desse canal, né? A gente fez um workshop de prospecção e abordagem lá. Como é que foi lá, cara? Excelente. Eu acho que eu tive o privilégio, né? Até o Daniel comentou agora, ou o Lê ou o Daniel, eu pude contar com os dois no workshop, então não sei se é um privilégio ou não, mas eu tive esse privilégio. Foi um privilégio. E foi excelente, né? Acho que um pouco o que a gente vai abordar hoje é muito dentro dessa trajetória de vendas, né? Essa área que eu atuo hoje, ela é uma área nova, a gente está praticamente 1 ano e 6 meses em operação com essa área de growth, um foco na área comercial e expansão de negócio, um processo de vendas novo, uma nova definição de metodologia de vendas, time novo buscando uma maturidade, né? E eu já devorei os podcasts do Papo de Vendedor, e ali eu identifiquei realmente a oportunidade de a gente poder fazer uma imersão, né? Um workshop com esse time, realmente para a gente trazer mais maturidade para o time, definir melhores estratégias. Estamos aí em final do ano, né? Dezembro, acabando o ano, então a gente precisava realmente planejar 2025 e foi onde a gente contou aí com os supervendedores, né, para nos apoiar, né, tanto em treinamento do time, qualificação do nosso processo de vendas, e foi uma experiência incrível, né? O treinamento é recente, mas eu já digo que a gente já vem colhendo frutos, né, dentro desse processo aí, com certeza a gente vai ter um 2025 incrível aí, né? Então foi fantástico mesmo aí essa imersão aí com vocês. É isso aí, nota 10, cara. Obrigado aí pela mensagem, pelo depoimento, e assim, o workshop dentro da empresa a gente se envolve mais, né, cara? Totalmente customizado, né? Totalmente customizado. No mês passado estive em Mato Grosso do Sul, num representante comercial que tem uma equipe grande. Cara, a gente se envolve, a gente se conecta, assim como foi com a Zalp, a gente entende o negócio do cliente, é uma experiência diferente. Fantástico. Eu até falei pro Daniel que eu tive uma sessão de treinamento nessa questão de preparação do treinamento, né? O treinamento só pra gente fazer o levantamento de necessidade e a customização, a gente já teve entrega, né, Mica? Muita entrega. Então, ali o workshop em si, com todo o time, foram 8 horas, mas a gente passou praticamente um tour aí, uma manhã, se aprofundando no negócio. Então, fantástico, maneira hoje como vocês estruturam, realmente tentam entender o modelo de negócio, o que mais se apropria. Então, realmente foi 100% direcionado à nossa dor, à nossa necessidade e o que a gente estava planejando também como estratégia. Então, boa, nota excelente. 10. Então, eu tive dois workshops aí praticamente no contexto. Viu só? É isso aí.
E por último, mas não menos importante, reforçar que este podcast é patrocinado pelo Plumes CRM, uma ferramenta de CRM que vai te ajudar a fazer toda a gestão de oportunidades de vendas, vai te ajudar a fazer gestão de carteira de clientes, o que são coisas completamente diferentes, e uma ferramenta mais robusta, mais completa e mais densa, que vai ajudar você a ter um controle melhor da sua operação comercial. A Plumes é a ferramenta que nós escolhemos para a área comercial dos supervendedores, e eu quero convidar você a agendar uma reunião com eles para conhecer a ferramenta, fazer uma call, né, eles vão entender bem o seu modelo de negócios e como você pode utilizar o Plumes para, em 2025, ter ainda mais resultados em venda. Certo, Dani? Com certeza absoluta. Muito bom. Agora sim, Mika, vamos mergulhar no assunto aqui. Eu queria perguntar para você, cara, você foi responsável por criar a área de growth da Zalp. Né? A Zalp ela é uma empresa de tecnologia e você teve que criar essa área de growth do zero. Apesar da empresa já ter ali seus 10, 15 anos. E aí eu queria começar te perguntando como é que foi esse desafio, né? E o que você usou em termos de técnica, ferramenta, mentalidade para conseguir construir isso, cara? Excelente, cara, excelente. Acho que até trazendo um pouco o contexto da empresa, né, da trajetória antes da minha chegada, a Zalp fez 15 anos agora em setembro, né, uma empresa ali que sempre teve foco em vendas de serviços de tecnologia B2B, sempre foco com grandes empresas, buscando um relacionamento a longo prazo. E a empresa cresceu, né? Ela está desde 2009 no mercado. Quando a gente iniciou a área de growth, a gente estava próximo ali dos 500 colaboradores dentro da empresa. Caramba! Né? Então a empresa ela já vinha numa curva de ascensão e crescimento, né, dentro desse ano, mas um crescimento sempre muito orgânico, muito baseado em relacionamento. Né? Então até os próprios cases, né, dentro dos clientes que a gente atende nos consolidaram no mercado também por muito tempo. E a empresa tentou por muitas vezes criar a área comercial, o processo de vendas dentro do modelo tradicional, né? Um modelo de estrutura de BDRs, BDMs, e foram 4 ou 5 tentativas aí dentro desses 13 anos, né, olhando até a gente iniciar a jornada de growth, sempre buscando um processo de vendas tradicional. E olhando muito o nosso perfil de cliente, o modelo de serviço hoje que a gente atende, que é muito personalizado, cara, muitas dificuldades. Então, né, essas 4, 5 tentativas duraram pouco tempo, talvez 4, 5 meses ou 6 meses, mesmo sabendo do nosso ciclo de vida mais longo. Por quê? Porque estava sempre no modelo tradicional de vendas, né? E quando a gente olha empresas de tecnologia, a gente sabe o boom que teve nos últimos anos, né? Hoje a gente, se procurar por consultorias de desenvolvimento de software, a gente vai encontrar a rodo, né? Tanto empresas de pequeno porte, médio porte, até as gigantes hoje que estão posicionadas globalmente, né? E eu já atuava na Zalp, né? Então eu entrei na Zalp em 2020, mas eu estava mais ali com uma questão de um account manager, né? Olhando mais para a gestão de conta, já de um grande cliente do nosso portfólio. E aí se vê a oportunidade, poxa, a gente precisa fazer algo diferente, né? Se aquele modelo tradicional de vendas aí não deu certo, né? A empresa vem crescendo, vem num momento de expansão super bacana, mas a gente precisa criar algo diferente. Então veio muito esse desafio, né? E eu já tinha essa relação com a empresa, né? Dentro de outras áreas de negócio, né? Então eu sempre fui um cara aí de relacionamento, tá muito exposto em mercado, feiras, eventos, né? E você vê a oportunidade, poxa, a gente precisa criar algo diferente. E acho que esse foi o meu maior desafio. Poxa, a empresa já tentou 4, 5 vezes e não deu certo, né? O meu histórico profissional, ele não é da área de vendas, né? Então eu atuei muito com gestão de projetos, né? Participei de desenvolvimento de propostas, mas muito mais com uma pré-venda técnica, né? Dentro de uma área de gestão, mas não era 100% comercial. Mas eu sempre tive esse viés, sempre gostei disso. E eu comecei a olhar, cara, quais são as minhas soft skills, as minhas competências que vão auxiliar a empresa a montar um processo diferente, né? Mas ao mesmo tempo que veio o desafio, vem os medos, né? E eu acho que é o medo que nos movimenta, né? Se a gente não tem medo, é aquilo que faz a gente não sair do lugar. E então, cara, vamos entender o cenário da empresa, qual que é a estratégia e como que eu posso apoiar nessa estratégia de crescimento, né? E olhando para isso, sempre a minha maior preocupação, cara, se eu for olhar o que já existe no mercado de processo de vendas, é o que a empresa já tentou, não deu certo. Preciso fazer algo diferente, né? E foi muito ali onde, cara, realmente, né, o que eu trago, assim, o papo de vendedor realmente foi minha escola, né, dentro desse processo, né? Eu conhecia ali um pouquinho de termos, mensurações, mas, cara, o que está acontecendo no mercado hoje?
né? Onde que eu vou me atualizar? Enfim, eu posso ler o livro lá de 2012, enfim, mas não é a empresa já tentou essa estratégia, não deu certo. E no início, cara... Esse livro seria o Receita Previsível? O Receita Previsível. Pode crer. E aí, cara, eu comecei a devorar os podcasts, né, do Papo de Vendedor, outros canais também, mas o Papo de Vendedor, assim, realmente foi minha escola, né, em estruturar em todo esse processo de vendas, cara, o que está acontecendo no mercado, e não necessariamente mercado de tecnologia, né, o que eu posso aproveitar de outros mercados para estruturar o processo de vendas, desde ICP, funil de vendas, modelo e método de contratação, né, CRM, enfim. Então, cara, eu me apropriei daquilo, então compartilhava muito com o time, e dali que começou todo o processo de estruturação, né, então realmente eu queria e eu precisava fazer algo diferente para ter um resultado diferente, né, a aposta que a empresa estava fazendo em mim, dentro da minha área de experiência, expertise, e eu querendo muito fazer dar certo, né? Então, realmente, assim, foi se apropriar muito de conteúdo, né? Trazer uma metodologia que a liderança fosse comprar e que não fosse a mesma que eles já tinham tentado 4 ou 5 vezes, né? Então, o maior desafio estava atrelado dentro desse processo, né? Como que eu faço algo diferente? E para um serviço que não é comum, né? Hoje, a nossa venda de serviço ela é 100% customizável. Então, hoje, o nosso cliente, assim, a gente atua 100% em serviços, a gente tem alguns produtos em desenvolvimento, mas a nossa venda ela é 100% customizada. Então, cara, não adianta eu criar um portfólio de produto, criar um treinamento, um material, que não é esse o nosso modelo de vendas, né? Então, é como que eu também treino, capacito a minha equipe dentro do meu processo e narrativa de vendas para eu atender o cliente com essa venda 100% customizada. Então, cara, foi um super desafio aí, mas a gente já tem grandes números hoje aí para compartilhar e super feliz aí da trajetória dos resultados também que a gente vai trocando aqui, conversando um pouco mais sobre. Legal. E você falou que antes você era Key Account, você cuidava de uma carteira de clientes, é isso? Isso mesmo. Eu cuidava de uma carteira de clientes, a gente tem um grande cliente no nosso portfólio que é público, que é a BMW. Tá. Então, até mais para entender um pouquinho o nível de cliente que a gente atua, né? Então, hoje são realmente grandes contas, projetos globais, né? E eu estava ali como um Key Account dentro de uma dessas contas que, cara, foi... uma outra escola para mim, né? Então, de entender realmente qual que é o perfil do cliente, qual que é a jornada desse cliente dentro de um processo de compra, dentro de um processo de vendas, né? Qual que são as maiores dores que esse cliente hoje tem dentro do processo, né? Até para montar a nossa narrativa, o storytelling. Cara, então foi essencial. E quando a gente fala venda de serviços customizados, é essencial que a gente tenha conhecimento de negócio, né? Então, essa é a maior preocupação até em questão de capacitação do time. Eu não sei se é um cara 100% técnico, né? Eu tenho um time de pré-venda técnica, mas eu preciso ter conhecimento de negócio. Então, essa minha experiência atuando como Key Account, cara, foi essencial hoje, né, para eu estar nessa posição, liderando um time de vendas, principalmente, né, montando um time de vendas do zero, né? Então, foi... Deixa eu aproveitar o gancho aqui e trazer dois assuntos para a mesa, né? O primeiro deles é que você usou o termo pré-vendas técnico 2 vezes aqui, né? Talvez o amigo ouvinte, ele não esteja familiarizado, né, Mika? Mas em empresas de tecnologia, e eu já trabalhei numa empresa de tecnologia, mas a gente trabalhava com infraestrutura, trabalhava com cabeamento, trabalhava com switch, com servidores. O termo pré-vendas técnico, ele tem uma função diferente do pré-vendas que a gente conhece aqui dentro da metodologia do Aaron Ross, que seria o SDR e o BDR, que são profissionais que estão mais... né, no início do processo, na fase de prospecção de um novo cliente, ou prospecção de uma nova oportunidade. Explica pra gente o que é esse pré-vendas técnico, por favor. Excelente, excelente. Eu acho que o que a gente traz, né, hoje dentro do meu time, né, são os profissionais de SDR, BDR, que estão atuando mais uma prospecção ativa, né, ajudando estratégia de marketing e tudo mais. Mas hoje, dentro do meu processo de qualificação do cliente, né, ela é uma solução customizada. O cliente vem, eu quero desenvolver esse aplicativo em si, né? E a gente não tem esse vendedor que atua muito bem e navega dentro de uma área comercial, dentro de uma área de business e tem um conhecimento técnico, né? E o cliente na outra ponta, ele não quer só saber se tu conhece de negócio, né? Porque a solução dele é 100% técnica, né? Então, hoje a gente tem um time, né? Um time que eles são expertos, além da área de tecnologia, arquitetos, né? Que tem uma vasta experiência, conhecimento hoje técnico, que eles participam em todo o processo de vendas, desde uma etapa de qualificação, de demanda, né? Entendendo se aquele é um perfil de cliente ideal, dado o serviço que a gente oferece hoje,
se aquela demanda hoje já está refinada e capacitada para a gente conseguir montar uma proposta técnica, né? E normalmente essa pré-venda técnica ela vai até a etapa de apresentação de proposta, né? Então elas acabam saindo do processo, olhando o nosso funil dentro de uma etapa de negociação. Mas muitas vezes eles até evoluem em etapas, né? Quando eu chego numa etapa de negociação, o cliente está com uma questão de limitação de budget e tudo mais, que eu tenho que revisar meu escopo técnico, talvez para refinar, né? Para eu conseguir avançar. Então a pré-venda técnica hoje eu não tenho a necessidade que os meus vendedores, né, sejam 100% conhecedores tecnicamente das soluções e produtos, eles têm que ter uma boa base de conhecimento, mas muito mais focado em negócio do cliente, né, e entra esse pré-venda ali como realmente um apoio para estruturar desde uma etapa de qualificação que pode ir até uma etapa de negociação, realmente trazendo todo o contexto técnico, né, que hoje as nossas propostas, né, e acho que é muito o futuro de vendas B2B também, é a questão de venda personalizada, né? O cliente não quer mais produto de prateleira, portfólio, ele quer algo que vai endereçar e atender as dores deles dentro da empresa. E aí, muito esse diferencial que a gente traz com uma consultoria, que é essa venda 100% customizada à necessidade do cliente, né? Como que eu entendo bem a dor, a necessidade do meu cliente, monto uma proposta de valor que vai estar endereçando exatamente o que eles precisam, né? Para eu poder avançar, porque realmente, assim, como eu comentei antes, consultoria hoje, cara, tem uns montes, né? Então, qual que é o nosso diferencial hoje? Cara, é montar uma proposta que entrega valor. Então, preciso mostrar resultado, né? Qual que é o ROI que aquela solução quer trazer, mas muito mais, o quão tecnicamente eu estou conseguindo atender aquela solução à necessidade do cliente, né? A gente fala hoje de tecnologias emergentes, IA e tudo mais, né? Então, o cliente também quer que o parceiro dele hoje esteja, né, já trazendo novas tecnologias, o que há de novo de mercado, o que realmente vai trazer uma maior eficiência e um menor custo. Então, por isso, cada vez mais a gente fica, né, dependente ali de um time técnico para nos apoiar dentro de um processo de vendas, né, em essas etapas dentro do funil. Então, o pré-vendas técnico, ele ajuda a construir uma proposta técnica comercial e depois ele sai do processo e aí o teu vendedor closer, ele continua ali. Continua o processo. A parte de negociação e fechamento. E ele acaba até retornando depois, né? Porque uma vez que eu fechei um negócio, agora eu tenho que realmente implementar, que é o delivery, né? Então, sempre o pessoal lá de entrega da empresa sempre fala, né? Vender, vocês podem vender tudo, né? A questão depois, o problema é conseguir entregar. Então, Exato. Isso é muito bacana, porque hoje esse mesmo time que atua na pré-venda técnica é quem faz o ramp-up desse desenvolvimento e operações, ou seja, o cliente vai ter muita confiança nesse processo, é um cara que mergulhou na dor, na necessidade, montou a proposta, agora ele sabe que esse cara vai estar atuando também na implementação da solução. Eu sei que cada empresa, né, tem a sua estrutura, enfim, mas hoje até dentro das Alp a gente faz questão de ter isso dentro do mesmo time, que é a nossa Engineering Hub, né, o nosso corpo de especialistas, realmente para acompanhar o cliente em toda a jornada. Né? Não estou só te vendendo, né? Não quero te vender um sonho, né? Eu quero te vender a melhor solução que te entrega valor e eu vou entrar junto realmente para depois mostrar, porque o que eu te vendi é realmente o que a empresa consegue oferecer. Então, é muito uma estratégia que a gente encontrou e tem dado muito certo. É ali que tu cria um elo de confiança com os clientes, né? Que o que eu estou vendendo realmente é o que eu vou conseguir te entregar, né? Então... E Mika, você não tem um background de vendas, como você comentou com a gente aqui agora há pouco. E como é que você fez para estruturar de fato o processo de vendas, né? Como é que você desenhou isso? Quais são as ferramentas que você utilizou? E como é que você fez para montar o time, né? Os talentos que iam operar essa máquina que você desenhou? Legal. Acho que esse é um ponto bem importante, assim, né? Até quando a empresa me convidou para assumir o desafio, assim, poxa, né? Não tem esse background, não tem toda a experiência, é um desafio gigante, né? Olhando as perspectivas e planos de crescimento da empresa. E eu me apoiei muito, de novo, na questão de soft skills, né? Então, é muito nessa questão de competências comportamentais. Eu sempre trouxe isso, né? Eu trabalhei por muito tempo, não necessariamente na área de vendas, mas em gestão de pessoas, gestão de projetos, e eu sempre trabalhei isso muito forte com o time, né? Para mim, se eu for colocar um peso numa balança hoje entre soft e hard skills, um soft talvez está ali na casa dos 80% de peso e o hard skills nos 20%, né? Interessante. Então, assim, eu sou uma pessoa que tem uma boa capacidade de adaptação, fácil aprendizado, né? E muito interesse em buscar as coisas, aprender e tudo mais, né? Então, eu me apoiei muito nisso. Cara, quais são as minhas competências comportamentais que vão me trazer sucesso dentro dessa posição, né? E a empresa já me conhecia, a diretoria também. Então, assim, cara, se eles estão apostando em mim para um desafio desse, é porque eu também tenho competência. Normalmente, as pessoas têm os sabotadores, né? Que as pessoas vão lá e convidam e todo mundo acredita na pessoa e a pessoa, poxa, mas será que eu sou o cara ou não? Né? Então, eu me apoiei muito nisso dentro dessas minhas competências comportamentais, né? De busca, de aprendizado, de evolução, né?
E eu sempre fiz isso muito bem, né? Então, cara, tem um desafio novo, vamos atrás, vamos entender. Hoje, cara, tu encontra informação em tudo que lugar, né? Seja em livros, seja na internet. Muito essa questão de networking e benchmark também, então eu fiz muito isso, né? Então, dentro da empresa, não existia uma área de vendas. Então, assim, por mais que hoje eu me espelho muito nos meus diretores quanto à estratégia, mas ninguém atua numa área comercial, né? Então eu não tinha um espelho dentro da empresa para ser um apoio, uma área de referência. Mas peraí, como é que a empresa sai de 0 para 500 funcionários sem esse departamento comercial? Sem esse viés comercial, e era cara, a pergunta muito que eu fazia, assim, quando eu entrei na empresa e a primeira vez me convidaram a participar de uma proposta, eu disse, cara, mas... e eu tava cheio de coisa para fazer, liderando uma conta gigante, né? Stakeholders fora do Brasil. Os caras, cadê a área comercial? Não, hoje a gente não tem, é um crescimento orgânico, né? É feito pelas pessoas, então, claro, tem alguns diretores que já vieram atuar em outras empresas de tecnologia, dentro de uma área comercial, mas não era o core, o foco da área. A gente não tinha uma narrativa de vendas, não tinha um funil de vendas, não tinha CRM, né? Era muito orgânico. Muito orgânico, muito. Ficava na mão dos sócios. Mão dos sócios, dos diretores, exatamente. Então, muito por relacionamento. E eu me apoiei muito nisso também, né? Então, o que a gente fez primeiro? Cara, vamos entender como que vocês fizeram as primeiras vendas dentro da Zalp, né? Qual foi essa jornada do cliente? Como é que chegou uma BMW para a Zalp hoje, né? Beleza, foi contato, foi relacionamento, mas da onde que se estruturou o processo? Então, até com o apoio da nossa área de marketing, a primeira atividade que a gente fez foi fazer esse mapeamento de jornada dos clientes que a gente já tinha na base. Né? Vamos entender o que deu certo e esse vai me servir de insumo para eu estruturar o meu processo de vendas. Né? Ele começou do zero, mas não sem dados. Não sem dados, exatamente, exatamente. Então, assim, por mais que a área começou do zero, mas a gente já tinha uma estrutura, uma base de clientes. Já tem uma carteira de clientes, já tem faturamento, que também ajuda, né? Exatamente, já tinha faturamento, já tinha uma estratégia bem definida na cabeça dos sócios, né, da diretoria da empresa, né, o que deu certo até agora, para onde a gente quer ir. Então, assim, por mais que o processo de vendas foi do zero, mas eu já tinha uma boa base de dados para poder analisar, olhar para trás, dentro dessa carteira de clientes, questão de receita, potencial de crescimento, mercado, né? Então, eu me baseei muito em dados no histórico do que a empresa tinha e olhando para processos e narrativas, aí sim foi buscando fora. Então, foi para um benchmarking, né, de outros colegas e amigos aí que já atuavam em área de vendas. Chamava, né, para um bate-papo online, café, almoço, né? Para mim funciona muito bem o almoço, que a agenda hoje todo mundo é corrido. Cara, vamos almoçar aí, vamos, né, almoçar em conjunto, vamos trocar uma ideia, né? Então sempre procurei aí nas pessoas realmente tirar delas, né, o melhor proveito do tempo. E eles abriam numa boa? Ou ficava aquela coisa meio do tipo, 100%, faça assim? 100%, assim, todo mundo que eu procurei sempre foi muito aberto, assim, realmente trazer o que deu certo, o que não deu certo, mas eu ainda tinha um desafio, que era, por mais que deu certo para aquela empresa, a Zalp já tentou 4, 5 modelos e não deu certo. Cara, eu não posso errar, né? E aí outros desafios também, né? Eu era uma área de vendas, então estava sendo um investimento, e até lembro o meu chefe, né? Que é o CEO da empresa, Marcelo Castro. Ele vem, sabe, Michael, tem que estruturar o time, vamos investir, né, vamos contratar uns caras bons, BDRs, e até respondendo a outra pergunta de estruturação de time, né? E eu me senti muito inseguro no início de trazer muito peso para o time, ou muito despesas, antes de ter um resultado, né? Então, a gente começou bem pequeno, cara. Eu comecei ali como head, né, dessa área comercial. A gente estava com foco primeiramente no Brasil, isso foi em maio do ano passado, né? E eu tinha 2 estagiários no time. Né? Então eu disse, cara, eu preciso começar a mostrar valor com a minha experiência, com a minha competência, antes de poder crescer o negócio. Por mais que a diretriz da liderança era, cara, investe. Teoricamente você tinha budget para jogar. Eu tinha budget para jogar, mas eu disse, você falou, cara, eu não vou queimar antes de testar. Exatamente, assim. Então era uma preocupação, me disse, cara, eu preciso trazer um primeiro resultado, né? E mais do que isso, até eu disse, cara, como é que eu vou chamar um vendedor sênior de mercado? O cara vem para cá, não tem um processo de vendas, não tem uma narrativa, não tem um funil. Eu preciso estruturar esse processo, senão até um pouco eu vou queimar o cara, né, que tá vindo de uma empresa, tá estruturado, ou alguém que realmente fosse estar 100% comprometido a desenvolver isso comigo, né? Mas era meio que um compromisso meu de realmente, assim, né, dar um pouco mais maturidade para o processo, para a narrativa, fazer um primeiro teste para depois investir. E foi assim mais ou menos que a gente caminhou. Então, aqueles caras júnior um pouco viraram, aqueles caras que eram estagiários um pouco viraram júnior dentro do time, mas eu ainda muito mão na massa, né? Então, eu estava até mais ou menos o início desse ano,
muito focado ainda no operacional e pouco na estratégia, muito pela essa estrutura de time e maturidade, né? Mas a partir do momento que eu consegui desenhar bem o processo, entender bem o perfil do cliente ideal, eu consegui também desenhar melhor qual que é o perfil do profissional que eu preciso dentro do meu time e estrutura. Você conseguiu desenhar isso? Eu consegui desenhar. Então, assim, eu acredito assim, por mais, né, que a estratégia talvez no início, cara, vamos dar mais tração no início, eu vejo que eu fui muito assertivo em realmente primeiro olhar para o processo, para a narrativa, e eu consegui trazer as pessoas que estariam 100% alinhadas, né, dentro desse processo de vendas que a gente estava buscando, né. Então, foi difícil encontrar essas pessoas, Mika? Cara, bem difícil, bem difícil. Eu acho que hoje ainda, dentro desse mercado de tecnologia, né, existe essa pulverização ainda de profissionais, mas talvez ainda não focado dentro de serviço e venda customizada, né? São poucos hoje profissionais que realmente conseguem atuar num papel mais consultivo, né? Dentro de uma área de vendas. Então, cara, eu queria alguém que tivesse um background mínimo técnico, né? Alguém que saiba vender software, né? E não só vender o laranja na vida, né? Mas que tenha um bom perfil de negociação e relacionamento. Então, hoje, cara, a nossa venda é quase 100% pautada em relacionamento, né? Então, é realmente o ciclo de venda de um serviço de tecnologia hoje é de 6 meses a 1 ano. Então, é todo aquele processo, né? Chama para evento, leva para jantar, manda um buquê de flores, manda uma caixa de bombom, o cara dá um ghost, some, volta, aí depois convida de novo para um evento, né? Então, a venda é muito pautada no relacionamento. Então, precisava ter todas essas skills dentro do profissional, né? Um background técnico, né? Um cara bom de venda, posicionamento e negociação, um cara bom de relacionamento, que seja resiliente, né? Dado o nosso contexto de venda. Então, isso foi muito até na estruturação, por exemplo, de cargos e salários, né? Normalmente as empresas ali oferecem um fixo baixo, tentam trabalhar mais no variável, só que hoje na venda de serviços que a gente tem, ela é distinta, porque o meu ciclo de vendas é longo, não posso pagar para o cara pouco, porque eu não vou conseguir manter, né? Não vou conseguir reter esse profissional dentro do time e estrutura. Então, cara, assim, eu julgo, por mais que, né, eu demorei para trazer essa maturidade, essa senioridade do time, mas ela fez parte do meu processo de estruturação, realmente, né, de eu conseguir estruturar o processo de vendas, entender o que estava dando certo ou não, para mapear, desenhar esse perfil do profissional, e aí sim, hoje, né, vocês conheceram o time aí, um time sim, fantástico, 100% maduro, time com muita fome de crescer, é um time que não está só preocupado em vendas, então eu trago, cara, vocês estão aqui para contribuir no processo de vendas, né, não quero você só prospectando, atuando no cliente. Então hoje o time, cara, talvez 30% do tempo deles, eles estão ajudando a olhar para a estratégia, cara, o que a gente tem que fazer diferente a nível de marketing, estratégia de marketing, de posicionamento, de eventos, porque eles entendem... Participativo, né? Super participativo, porque eles entendem que, cara, que essa contribuição, talvez do tempo que eles não estão prospectando ou montando uma proposta, eles estão agregando valor ao processo de vendas, ao negócio da empresa, que vai gerar um negócio mais à frente, né? Então isso foi, né, teve esse tempo de maturação, mas na minha visão ele foi muito necessário para a gente chegar hoje ao nível de maturidade e senioridade do time que a gente tem, né, e alcançando resultados aí super positivos que a gente tem alcançado dentro do ano, né. Então até estava lendo, acho que em 2023, acho que menos de 70% das empresas bateram as metas de vendas, né. Exatamente. E a gente está num caminho super positivo, ainda temos 1 mês e meio para acabar o quarto, mas dentro das nossas projeções, né, dentro do que a gente chegou, objetivo, a gente vai bater. Mesmo que essa maturidade de time foi construída ao longo do ano. Eu não comecei em janeiro com esse mesmo time, né? Então, a gente traz muito desse sucesso e estruturação, né? E cada empresa tem o seu modelo. Foi o modelo que a gente encontrou, né, que melhor se adaptou à realidade das Alp, né? Então... E como você se sentiu, né? Porque você estava numa posição de key account, você atendia, pelo que eu entendi, o principal cliente das Alp naquele momento, cliente, né? Você tinha ali bastante controle de toda a situação como um gestor de projetos, né? Você era o cara que tocava a bola ali, mas você tinha uma área técnica muito forte te assessorando. Estruturada, né? Aí o CEO vira pra você e fala, Mika, vem cá, tem um desafio pra você. Ó, tá aqui o negócio... Sai do melhor cliente e toma esse abacaxi aqui. Pronto, esse é Daniel Mestre, esse é o Daniel, é isso aí, ele te deu esse abacaxi. Cara, como é que você se sentiu, assim, olhando pra esse desafio e falou assim, cara, né, você já trouxe 2 vezes, então eu vou repetir. A empresa já tinha tentado outros modelos e tinha não dado certo, né? E como é que foi, cara? Como é que você se sentiu? Cara, o primeiro sentimento, assim, é feliz pela confiança,
né? Tá. Então, sempre fui muito pautado por isso, assim, né? De realmente trazer resultado. E eu sempre fui aquela pessoa, assim, que até nunca foi atrás de pedir aumento, salário, enfim. Então, sempre fui, cara, eu preciso mostrar o resultado que as pessoas me reconheçam. Me né? dá o Então, desafio mesmo, então. Isso, me dá o desafio. Então, cara, quando veio o convite, fiquei super feliz pelo desafio, né? Mas, ao mesmo tempo, eu senti, cara, que era um super desafio e veio muito medo. E veio muita ansiedade, né? Até muito pelo que eu trouxe agora, de eu demorar, essa minha demora realmente de estruturar o time, trazer mais senioridade, maturidade, foi pautada nesse medo e nessa ansiedade. Cara, eu preciso trazer um resultado e tudo mais, né? E o meu ciclo de venda é longo, então, cara, eu vivi num período, assim, bem forte de ansiedade. Eu acho que é legal abrir, né? A gente vai se despindo aqui, faz parte do processo, né? Acho que de todo vendedor, né? Poxa, a empresa está investindo em mim, existe uma expectativa, eu não estou conseguindo entregar as primeiras, né, vendas que a gente tinha uma expectativa de fechar, elas levaram um pouco mais tempo e tudo mais, né? Então, a gente foi fechar a primeira venda foi exatamente 6 meses, né, depois do início da operação, desde esse movimento, né, que começou em maio do ano passado. Então, foi ali que eu comecei ainda a dar mais uma respirada dentro do processo, né, e acho que essa parte de ansiedade faz parte dentro do processo de vendas, né, e não mais pela questão do comissionamento, mas muito mais na entrega do resultado para a empresa. A validação, né, do que foi feito. Né? A validação do que foi feito. Então, cara, me deram o desafio, porque acreditaram em mim, eu preciso entregar. Né? Então vem aquela autocobrança, mas ao mesmo tempo, cara, eu enxergo isso até como positivo, que foi o que me motivou, né? De novo, assim, se a gente não tem medo, o medo é o que faz a gente sair do lugar ou deixar de fazer coisas que talvez dariam errado, né? Então esse medo faz parte do processo. E eu sempre acreditei muito, cara, se tá com medo, vai com medo mesmo, né? Então isso foi sempre o que me guiou muito, assim, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo. Tu tá pautado, eu nunca tomei decisão sozinho, então por mais que não tinha uma referência comercial direta, mas hoje eu tenho, né, excelentes líderes ali como sócios, diretores, que toda tomada de decisão, cara, essa estratégia, acho que faz sentido ou não faz sentido? Então isso também me trouxe muita segurança para eu continuar e a gente tendo resultados, né? E quando você estruturou, né, por onde você começou? Você trouxe uma ferramenta, você desenhou o processo, como é que foi esse processo? Enfim, compartilha com a gente. Perfeito. Até eu tinha compartilhado com o Daniel, né, dentro de um e-book que a gente criou, né, então eu sou um cara que veio muito de processos, né, então eu sou muito processual, eu preciso entender o fluxo, né, onde a coisa entra, onde a coisa sai, e isso acho que foi muito necessário também, né. Eu queria no início, então, realmente entender o que a empresa já tinha, né? A gente já tem uma apresentação de vendas, tem uma narrativa? Tem, mas, poxa, tem muita oportunidade de a gente melhorar aqui porque ela não estava alinhada ao nosso modelo de negócio, né? Então, o meu principal ponto no início foi, cara, deixa eu desenhar o processo, deixa eu entender essa jornada dos clientes, como que eles chegaram até a Zalp hoje, né? Quais são as entradas e quais são as saídas dentro desse meu processo e funil de vendas. Então, minha primeira preocupação no início foi, cara, eu preciso desenhar esse processo, né? Eu sou visual ali, preciso entender e onde que estavam as oportunidades, né? Então, a gente começou muito forte ali com a definição do ICP, né? Então, refinamento com diretoria e tudo mais, qual é o nosso perfil de cliente ideal. Depois a gente foi para a narrativa de vendas, né? Eu preciso montar um material bacana para poder levar numa reunião de vendas. Aí a gente começou a olhar para outras questões de site da empresa, o site não estava alinhado com a nossa narrativa, temos que mudar site, então a gente entrou numa estratégia muito forte com marketing, de revisar a nossa identidade visual, realmente trazer o que a gente vendia e como é que a gente estava estruturando a nossa narrativa, então foi muito casado, né? A gente trabalha, por mais que hoje marketing não está na minha estrutura, mas a gente está muito conectado. Então, toda a narrativa de vendas tem que estar dentro dessa identidade visual do nosso site, do nosso branding, né? E aí, quando a gente olha ferramentas, de novo, a minha mesma preocupação que eu tive na contratação das pessoas, eu tinha com a questão de ferramentas. Então, a gente utilizava uma ferramenta interna já para gestão de projetos, que é o ClickUp, né? Então, o ClickUp é uma ferramenta de gestão de projetos, e eu comecei a olhar para aquela ferramenta, cara, eu já tenho uma licença, será que eu consigo fazer um CRM disso aí, né? Então, de novo, cara, eu querendo economizar e eu não tinha essa restrição, tanto a liderança, era muito mais minha, de entregar valor. Eu disse, cara, eu consigo fazer. Então, a gente conseguiu estruturar dentro do ClickUp o nosso CRM. Claro que ele serviu por um tempo, né, onde eu estava maturando, eu tinha uma quantidade baixa de leads, né, justamente porque eu não consigo trabalhar muito com indicadores, KPIs, porque o ClickUp não é um CRM, né, então, mas ele nos apoiou muito nessa gestão, né, dos leads, acompanhamento e tudo mais, mas tinha vários tópicos que ficavam soltos, contatos, eu não conseguia ter uma lista de contatos, uma lista de referências. Ele era um Kanban, praticamente. Era um Kanban, praticamente um Kanban. Então, assim, muito, Lê, foi a questão de mapear o processo, entender as
entradas e saídas, o que já deu certo nessa jornada de cliente, e como ferramenta, a primeira foi o ClickUp. Durante o ano passado, a gente ficou praticamente só com essa ferramenta. Tá. Né? Eu não tinha ali um apoio de um Sales Navigator, ferramentas de contatos, tudo que a gente foi trazendo maturidade agora durante o ano de 24. Tá. Mas, Mica, conta pra gente assim, o que mudou, né, de um ano pro outro? Ah, você saiu, você tava no ClickUp? ClickUp, E aí você foi pra qual ferramenta? Legal. Eu acho que um outro driver também, assim, que a gente tem, né? Então, ano passado a gente começou muito a estruturar essa área de growth para expansão muito mais sudeste, né? Outras regiões do Brasil. A Zalp é uma empresa que ela nasceu no Rio Grande do Sul, né? Ela já atendia clientes fora, mas a gente queria buscar uma expansão, tanto física, né? Foi até quando a gente veio para São Paulo até, né? Eu morava em Santa Catarina, acabei mudando para São Paulo em maio do ano passado, para a gente começar a tocar a nossa operação. A gente fisicamente estamos dentro do Cubo Itaú, né? Que é um centro de inovação. E a gente foi olhando para a estratégia de expansão e crescimento. Então, como minha área é growth, né? Então, além de área comercial, é também atuar dentro dessa estratégia de expansão da empresa, né? E a gente começou já no finalzinho do ano passado um movimento de expansão para os Estados Unidos, né? Então, a gente abriu a nossa operação nos Estados Unidos agora em janeiro desse ano. E nesse processo de expansão, eu disse, cara, essas ferramentas que eu tenho hoje talvez não nos atendem mais, né? Eu vou ter um time maior de vendas, um time aqui no Brasil, um time nos Estados Unidos, né? Eu já agora saio daquele processo de experimentação, preciso ser ainda mais baseado em dados, né? E eu vi uma necessidade, cara, agora eu preciso estruturar o meu processo, e eu já tive resultados, tive vendas ano passado, então eu estava mais seguro, né? Eu mesmo aí de poder investir mais dentro de um processo de vendas. Então, cara, a gente precisa evoluir a nível de ferramentas também. Então, foi novamente aí contando o papo de vendedora, tá na conversa com o Daniel, eu disse, cara, eu preciso dicas aí de CRMs que hoje talvez estejam mais voltados, né? Atendendo-os ali dentro da área de tecnologia. E aí a gente começou um processo, então, realmente de investimento. Então, foi início desse ano, baseado dentro dessa nossa estratégia de expansão, né? Então, a gente fez a implementação do CRM, hoje a gente está atuando aí com o HubSpot. Então, tanto na questão do módulo de vendas comercial, estamos em processo de implementação do módulo de marketing, né? Excelente. Então, dentro aí, excelente pra caramba, assim. Então, a gente ainda estamos aprendendo, evoluindo dentro da ferramenta, mas hoje, cara... porque ela é bem completa, cara. É bem completa. Aí o fato dela ser completa torna ela complexa. Exatamente. Então, assim, cara, a nossa preocupação foi como é que eu consigo trazer todo o meu processo. Então, a gente fez toda a migração ali do ClickUp, né? Do que a gente conseguiu para dentro do CRM, né, fazendo todas as adaptações ali do que precisava fazer, né, dentro de controles de ACV, TCV, moedas. Eu precisava uma ferramenta que fosse realmente global, né, porque eu estava começando também uma operação nos Estados Unidos. Então, eu precisava de uma ferramenta já que fosse global, né, de uso global. Então, o CRM foi um dos principais pontos, né, para acompanhamento dentro do nosso processo de vendas, mas o que foi muito bom no processo de implementação, porque eu já tinha todo um processo desenhado, né? Então, eu já tinha todo o meu funil, o meu ICP. Então, cara, a implementação onboarding foi muito rápida, né? A gente conseguiu fazer rapidamente isso porque eu já tinha um processo de vendas desenhado e realmente desenhado em processos, né? Então, como eu disse, sou muito processual, então realmente o que são as etapas, o que acontece, interações, né? Então, a gente conseguiu rapidamente fazer essa migração para dentro da ferramenta e com isso também buscar outras ferramentas de apoio visando o nosso processo de expansão, né? Então, ferramentas como Sales Navigator, né? Então, uma ferramenta que hoje também todo time tem utilização. Ferramentas de busca de contatos, né? Perfeitas. Então, a gente começou com o uso do Apollo aqui no Brasil. A gente testou nos Estados Unidos, mas até por uma questão de acuracidade dos dados, agora a gente está fazendo uma migração para o ZoomInfo. Então, o ZoomInfo a gente viu que tem uma maior acuracidade dos dados no mercado norte-americano. E no Brasil o Apollo nos serve muito bem, né? Então a gente buscou também apoio dessas ferramentas de contatos, né? Para facilitar o nosso processo de vendas, né? E também por muito teste e validação, né? A gente sabe, né? Hoje a gente usa, sim, muito o LinkedIn, mas olhando até o nível de perfil, né, do nosso cliente, a nossa persona, né? Que compra um serviço da Zalp, que é um CTO, um CIO dentro de uma empresa, né? Um cara que às vezes já está saturado, né? Sim. Via LinkedIn. Então, cara, como é que eu consigo acessar esses caras com diferentes ferramentas de comunicação? Então, muito que a gente se apoiou nisso, cara, vamos usar essas ferramentas e montar outras estratégias, né, e que a gente desenhou muito em conjunto dentro do workshop, né, uma estratégia de abordagem que foi essencial.
Então, a partir de hoje, daquele desenho da nossa estratégia de abordagem, a gente conseguiu trazer isso para dentro do nosso CRM, né? E o time está seguindo e a gente já está vendo resultados em relação a isso também. Mas muito com o apoio de ferramentas, né? Então, assim, a mudança de mindset realmente foi essa expansão de mercado, onde eu pensei, cara, vou começar a perder o controle, né? Até então ali era eu tinha mais 2 vendedores júnior, o movimento era pequeno de leads, né? Então hoje, cara, a gente está ali com talvez 40 vezes mais leads que a gente vem atuando em todo o funil, né? O time cresceu e a gente tem um volume maior, então, cara, a gente tem que se apoiar em ferramentas, né? Eu não posso trazer esse processo manual, a gente tem que trazer automação e dedicar o maior tempo possível dos nossos vendedores realmente no relacionamento e na venda direta, né? Então... Interessante, cara. E dentro desse processo todo, né, desse último ano aí do departamento comercial, quais os principais desafios e as principais lições? Aí imagina que o amigo ouvinte, de repente, pode estar interessado em estruturar esse processo, né? Se perguntando, será que eu preciso de HubSpot, sim ou não? Será que eu posso ir para uma outra ferramenta? Enfim, quais foram aí os desafios e as lições desse primeiro ano aí de trabalho, cara? Eu acho que, assim, de desafios, realmente, assim, é como estruturar o processo, né? Acho que é muito entender o modelo de negócio que tu está atuando, né? Como que esse negócio está posicionado e entender muito o teu perfil de cliente, né? A gente se apropriou isso muito no início, por mais que a empresa já estava ali há 13 anos no mercado, né? A gente fez muita questão nisso, cara, eu preciso entender esse perfil de cliente, porque é esse cliente que a gente quer na base. Então, como é que eu replico, estruturo o meu processo de vendas baseado nesse perfil de cliente, né? Então, o principal desafio realmente foi estruturar esse processo do zero, né? Entender qual que é o meu funil de vendas, quais são as minhas metas e objetivos do meu time de vendas dentro desse ano, qual que é o perfil de vendedor que eu preciso para dentro desse time, né? Então, eu pesquisei, procurei muito, eu disse, cara, não é esse cara que eu preciso do meu time, não é esse cara que eu quero, né? E tem muito também do pessoal, né? Como o Mikael gosta de lidar com as pessoas, qual que é o tipo de perfil de pessoa que a gente gosta de lidar. Então, tem o perfil de pessoa que faz mais sentido para o teu modelo de negócio, mas tem aquele também que complementa a tua equipe, né, dentro de uma linha de expertise. Então, assim, os desafios maiores foram isso, entender o ICP, né, se ele estava alinhado à estratégia de empresa, desenhar o processo e desenhar esse perfil de time, né, ideal, né. E aí, quando eu falo lições, eu acho que, assim, talvez essa questão até de eu trazer um pouco antes o uso de ferramentas, né? Eu já estava ali no estágio que eu já tinha uma quantidade de leads, então por mais que foi fácil a migração, mas deu um pouco de trabalho, né? Tá. Então, e você fez tudo interno, né? Tudo interno. A gente fez tudo dentro de casa, né? Então tem lá algumas pessoas lá que a gente fala, tem o Gus Resolve, né? Então, conhecer o Gus. O Gus então, é legal. Né, apoiou muito dentro dessa estratégia, né? De migração, mas a gente fez tudo interno. Então, assim, acho que o que eu diria como lições, né? Realmente, tu precisa desenhar o teu processo, mas o quanto antes possível, uma vez tu tendo, né, budget, investimento da empresa, já trazer as ferramentas para tu começar já desde o início coletando dados. Então, eu perdi muitos dados nesse processo, né? Então, por mais que eu consegui migrar toda a base, mas muitos dados eu não coletava. Você então, economizou, mas perdeu. Economizei na ferramenta, mas eu perdi dentro de um histórico, né? Então, alguma coisa eu consegui jogar para um Excel, né, e dentro dos pontos, mas se eu tivesse já a ferramenta desde o início, hoje eu já teria um histórico muito maior de vendas. Então, praticamente hoje, meu histórico de vendas está de janeiro até agora, né? Então, quando eu olho para indicadores de taxa de conversão, enfim, eu tenho um pouco período ainda para avaliar dado o meu ciclo de vendas, né? Que é 6 meses a 1 ano. Então, essa é uma grande lição, assim, né? Se tu tem a oportunidade de trazer um CRM já mais para o início do teu processo, né? Esse é um ponto muito importante. E entender muito o teu perfil de cliente, como que ele gosta de ser tratado, qual que é o processo de venda, até para tu alinhar o perfil da tua equipe numa contratação. Isso eu diria também outra lição, né? Então, hoje, o meu perfil de cliente, cara, a gente fala com o CTO da BMW, né? Um diretor global, um CEO, né? Então, eu preciso ter do lado de cá também pessoas que estão, né, ao mesmo nível de conversa, né, e negociação com esses caras também, né? Não pode tremer na base. Não dá para tremer na base, né? Então, realmente, assim, tu precisa ter uma maturidade dentro do time, né? Então, eu no início eu me envolvia muito no processo, né? Mas chegou um momento hoje de crescimento, enfim, que eu já não consigo mais estar 100% em todas as reuniões. Eu faço questão, né, quando vai para uma etapa de, né, apresentação de proposta, negociação, olhando o cliente, né, eu esteja presente, mas, cara,
né? Hoje a gente tem um time de vendas aqui no Brasil, já tem um time de vendas nos Estados Unidos, né? Então a gente precisa trazer essa maturidade do time, né, para que eles também tenham essa independência. Então, acho que as duas principais lições, assim, seria tanto essa questão de uso de ferramentas, né, para eu já ter uma maior consolidação dos dados, né, e entender bem o perfil do cliente, para estruturar bem a tua narrativa de vendas, processo de vendas, mas principalmente para tu montar o time direcionado àquele perfil de cliente. Né? Legal. Então, acho as duas principais lições aí dentro desse processo até agora. E olhando para frente, cara, o que você tem para 2025, cara? Você já, poxa, venceu um monte de coisa, né, nesse início aí de estruturação. Quais são os próximos passos aí, cara? Cara, excelente, excelente. A gente está num plano de expansão muito bacana aí, né, dentro dos últimos anos. Os últimos 2 anos a Zalp teve 40% de crescimento ao ano, então por isso que é mais uma pressão, cara, como que eu entro e estruturo uma área, a gente mantém esse potencial de crescimento, né? A gente acompanhou uma crise no mercado de tecnologia, né, algumas empresas, movimento de tecnologia, né, com vários momentos de layoff e tudo mais, e a gente num caminho contrário, né? Ai, que maravilha. E a gente continua realmente nesse plano de expansão, então ali com foco muito forte no mercado também norte-americano, né? Então, lá hoje estou com 3 pessoas, né, um brasileiro, mas que mora uns 20 anos já nos Estados Unidos, hoje ele é meu coordenador, né, da expansão North America, e a gente também agora, né, teve a contratação ali de 2 americanos dentro do time de vendas, então isso também foi um outro desafio, né, O idioma, né? O idioma e tudo mais, então eu trabalhei sempre em multinacional, era sempre o caminho contrário, normalmente a gente participando de entrevistas para fora, então agora foi muito gratificante, né, poder participar do processo, a gente trazer 2 vendedores americanos, né, é um outro perfil de pessoa, é um outro modelo Muda de muito? atuação. Muda muito, assim, porque eles são muito mais direcionados ao resultado, né, se eu for olhar hoje, assim, eles têm uma preocupação, por exemplo, o papel, né, dentro de um BDR, um BDM, eles são muito focados no resultado, então eles já querem um processo mais desenhado, uma ferramenta própria, né, e dentro do Brasil a gente traz muito esse perfil integrativo, o pessoal ajuda a desenhar o processo, ajuda a trazer uma ferramenta, né, não que não tenha contribuição, mas já é um perfil, assim, que, cara, eu quero vender, né, me traz a melhor ferramenta, me traz o processo, né. São as primeiras percepções. Eles não gostam tanto de testar. O brasileiro, você acha que ele se permite mais tem ali? Um apetite maior ali ao risco, ao teste, dá uma ajeitadinha aqui, usa uma ferramenta de suporte, dá um jeitinho. Brasileiro. O americano já é mais Exato. quadrado, né? 1 mais 1 é 2, não tem essa de 1.9, 2.1. Exatamente, exatamente. E ele é o perfil ideal para o cliente americano, que também é diferente. Até hoje a gente estava numa reunião de estratégia ali com toda a diretoria, né? E a gente falando muito isso, o perfil do cliente é diferente. O meu processo de venda nos Estados Unidos é diferente que do Brasil. Por isso que é muito importante a gente conhecer o perfil de cliente, estruturar o processo. Né? E ser de lá. Então a gente precisa de alguém que realmente tenha a cultura. Né? É muito legal que essa pessoa, esse brasileiro, né, que hoje mora nos Estados Unidos, ele já está há muito tempo lá, então ele já tem um mergulho na cultura, mas ele também conhece muito o Brasil. Então ele sabe como vender certa, o Brasil. Né? É a conexão certa. Mas num contato, relacionamento com o cliente, é muito importante que realmente tenha alguém de lá. Alguém que consiga numa reunião ali quebrar o gelo mais facilmente na questão, né, dentro do idioma local, né, trazer uma questão cultural, política, que talvez aqui a gente não está tão habituado, né, então traz isso. E olhando a estratégia 25, então hoje realmente assim, né, a gente vem nesse plano de expansão, então agora, né, alguns movimentos até de time para a gente apoiar essa estratégia de expansão, né, então agora estou nesse momento aí de realmente olhar para time, ferramentas, estrutura, né, como eu comentei, ferramentas até, né, a gente está trazendo ali ferramentas como o Zoom Info, a gente está com um desafio muito grande também de criar esse nosso posicionamento de marca, né, nos Estados Unidos, então um trabalho muito próximo, né, estratégico junto com a nossa área de marketing, né? Então, como que eu, né, me aproximo mais e crio essa exposição de marca no mercado norte-americano, né, dentro do Brasil também. Então, assim, pro ano que vem, a gente está muito isso. Cara, vamos continuar olhando para ferramentas que vão trazer mais eficiência, automação para dentro do nosso processo de vendas, continuar nesse processo de capacitação, né, do time. Então, isso é constante. A gente rodou agora, foi o primeiro treinamento que a gente fez, né, imersão ali com supervendedores, né, esse workshop presencial. Então, a gente teve ali um foco até olhando para topo de funil, né, dentro desse, foi um workshop, né, ali de 8 horas de imersão. Então, para 25 é realmente continuar nesse processo de capacitação do time, né, e
E também, né, de treinamento e preparação até do nosso processo, né, maturidade, né, então, ano que vem eu vou ter muito mais dados, né, para poder olhar, analisar. Hoje eu já tenho uma base que eu consigo ali ter uma boa tomada de decisão do que já deu certo e não, mas realmente agora tem uma maturidade maior dos meus dados, realmente para a gente ser ainda mais estratégico dentro do nosso processo e modelo de vendas. E, cara, a gente não faz nada igual no mercado, assim, a gente tenta sempre ser muito disruptivo dentro da nossa estratégia. É num evento, cara, eu não vou investir numa feira colocando um stand, pagando 200, 300 mil reais. Eu não consigo medir essa taxa de retorno. Cara, que outras estratégias eu posso ter dentro daquele evento, de uma ativação, dentro de um espaço de fala, enfim. Então a gente tem sido muito disruptivo dentro das nossas estratégias, como que eu me posiciono para ter um reconhecimento de marca e eu crio um processo de vendas diferentes, né? Então, para realmente a gente ter resultado diferente. E a gente tem, né, esse ano colhido ali resultados excelentes, a nossa meta está bem agressiva para 25, então a gente tem que continuar pensando fora da caixa. O que a gente vai fazer diferente para se posicionar diferente dos nossos concorrentes, né? Ter um crescimento de exposição de marca e a gente também ter resultados aí bem expressivos aí no próximo ano, né? Então o futuro é uma expectativa alta aí, ele é de muita motivação aí. Muita motivação aí. Todo time está muito nessa batida, né? Eu acho que isso também traz muito essa questão de transparência da estratégia, né? Então a gente está no momento aí de revisão da estratégia do próximo ano, a gente vai ter um momento até amanhã com o time, né, para repassar aí toda a estratégia do próximo ano. Então realmente a gente quer que o time esteja aí muito alinhado e nos ajude nisso, né? Então eu sou um papel muito que eu gosto de trazer autonomia para o time e eu quero que eles façam parte da estratégia. Por mais que exista uma diretriz da nossa liderança, né, a liderança tem que dar uma diretriz. Cara, a gente quer ter X% de crescimento, né? Vamos se posicionar em mercado A, B e C, isso aqui a gente não quer mais focar. Beleza, mas o como tem que vir do time, né? Eles que estão no dia a dia, conversando com o cliente, entendendo o perfil, o posicionamento. Isso então, é engraçado, porque essa atitude, ela ajuda você a transformar o seu time num time mais maduro. Responsável, né? Mais responsável. E pertencente. Autorresponsável, né? Eu acho que normalmente um time mais júnior, você precisa dar o como e pedir para eles fazerem. Quando você inverte, fala assim, tá, galera, ó, a direção, a estratégia, que é esse resultado. Como é que a gente entrega? Né? Você inverte e... de uma vez que eles participam do processo de construção do resultado mesmo, né? De como vamos atingir, né? Não fica aquela coisa goela abaixo, né? Do tipo, vai ter que fazer assim, agora você vai fazer isso e aquilo, né? A pessoa faz meio... E nem sempre eles concordam, né? Então, às vezes, quando tu vê uma diretriz muito dezenhada, a gente, poxa, mas eu vou fazer na tua empresa isso. Eu acho que outra coisa ia funcionar melhor. Enfim. E aí ele já cria uma barreira ali, uma certa limitação, né? Então, acho que às vezes, construindo junto vai dar o mesmo plano, né? Mas as pessoas entendem que participaram da construção. Da construção. Elas se sentem pertencentes à estratégia. Então, cara, no final, todo mundo que é o objetivo, cara, tá todo mundo de acordo, concorda com isso. Talvez ninguém vai concordar com tudo, mas dentro de um plano macro, né, tá todo mundo direcionado. Eu sei que todo mundo vai abraçar aquela estratégia e vai fazer em conjunto. Cara, vamos testar, vamos validar. E a gente tem muito apetite ao risco, né? Então, cara, vamos tentar, vamos validar. Poxa, a gente tem uma nova estratégia de posicionamento. Vamos começar pequeno, vamos testar, vamos validar. Deu resultado? Vamos ampliar, vamos trazer isso como uma estrutura para o time. Então, acho que isso é muito importante também dentro do processo de vendas, né? A gente sair do modelo tradicional e como é que a gente pode ser disruptivo, né? E aí, para isso, tu tem que ter apetite ao risco, né? Então, tem que saber aí que tu vai errar, né? E aí, o importante é errar pequeno e quando tu errar, tu corrigir rápido, né? Então, acho que é encorajar o time também a ter esse apetite à inovação, né? Então, cara, vocês muito mais que vendas, vocês fazem parte da nossa estratégia de posicionamento, né? E isso traz muito pertencimento, né? Muito sentimento de pertencimento, né? Encorajamento do time aí também. E, Mika, como é que foi pro time participar do workshop? Porque a gente fez um workshop que a gente chama de topo de funil. A gente vai trabalhar ali parte de prospecção e abordagem e a ideia era desenhar algo que fosse em conjunto com eles. E rolou uma dinâmica super interessante aqui, que eu não sei se você queira... não sei se você quer comentar, mas... Cara, como é que foi isso pra eles, assim, a ótica de quem tá do outro lado ali, que tá no front, no campo de batalha? Perfeito, cara. Foi muito positivo, assim, a gente tem reflexos até hoje, né, dentro do time em relação ali ao resultado, por mais que eu tinha perfis também closers dentro da reunião, né, mas a nossa venda hoje, ela funciona, ela é
quase 100% pautado em relacionamento. Então, mesmo um closer, às vezes, a prospecção dele é iniciar um relacionamento com alguém, um evento, uma feira ou tudo mais, né? E ele mantém o relacionamento ou não? Mantém. Ele pode vender mais para aquele mesmo cliente? Pode. Tem estratégia de upsell e cross-sell para dentro daquele cliente. Então, cara, o potencial ali de ganho, comissionamento continua, né? Ele vem a motivação e engajamento também. E eu acho que todo vendedor hoje é romper as barreiras antigas que a gente tinha de ligar, né? Muito perfil dentro das pessoas, enfim. Então, assim, dentro de todas as estratégias de abordagem, né? E até era uma dúvida que eu tinha, que eu trouxe muito pro Daniel, né? Dentro da nossa preparação ali do workshop. Cara, faz sentido eu, né? Ainda em 2024, eu ligar para cliente, né? Olhando o meu perfil de cliente e tudo mais. Então a gente ficava muito agressivo. Cara, chama no LinkedIn, manda e-mail, poxa, ninguém responde, a taxa é quase zero. Beleza, ele te viu. Mas como é que eu falo com esse cara? Eu vou no evento, o cara conversa comigo 5 minutos, passa o número errado, ou passa o contato, depois não atende mais, né? E foi uma estratégia super bacana, até que tu comentou, né, durante ali o workshop, assim, cara, tu tem um contato de cliente, a gente tinha feito um contato de uma grande empresa ali do setor automotivo, né, dentro de um evento que tinha rolado aí recentemente, e cara, vamos tentar ligar, vamos fazer uma ligação e gerar um engajamento. Então assim, tudo isso acaba encorajando as pessoas a romper algumas barreiras, limites. Poxa, um cara de vendas não devia ter medo de ligar, mas todo mundo tem aquele ressentimento, né, que a gente fala assim, poxa, será que eu vou estar incomodando? Não, né? Imagina, né? E aí, não, imagina, cara, tu tá ajudando o cliente a solucionar uma dor dele, né? Então, acho que são esses gatilhos, essas crenças ainda que todo mundo tem, né? Mesmo como vendedores, que foi muito importante no dia a gente começar a quebrar isso, sabe? Né? Então, quais são esses gatilhos mentais que a gente pode criar dentro de um processo de vendas, né? Quais são as objeções que eu posso ter dentro de um processo de ligação, né? Então, a gente falou muito, acredito, de objeções, a gente conseguiu sentar. Quais são as objeções que mais funcionam no nosso processo de vendas, né? Vamos criar uma lista aí, de prospecção, né? De prospecção, exatamente. Então, cara, hoje o reflexo está muito positivo dentro do time, realmente para quebrar algumas barreiras, limites que talvez fosse, cara, o cara vende há 10 anos, não devia ter isso, mas são barreiras que a gente cria até na vida pessoal, né? E traz isso para o profissional. Então, às vezes a gente imagina que por nós não gostarmos de falar no telefone, o nosso cliente também não vai gostar, né? E quando... Tudo bem, pode ter uma correlação, mas nem sempre essa correlação ela é verdadeira, né? Exato. E foi curioso, porque ela ligou e o cliente atendeu, né? O cliente atendeu e a gente... ficou super feliz de resolver uma dor, né? Nossa, cara. Eu lembro que a gente ficava, né, só para o amigo ouvinte entender, a gente ficava ali, tava de frente aqui, né? Como se você estiver nos assistindo agora, né? É como se nós estivéssemos na frente do Mika e o Mika no telefone, tá? Então quem tá nos ouvindo, imagina que tava todo mundo numa sala de reunião, né? E aí ela ligou e a gente tava meio que na frente, em volta ali. E aí ela colocou no Viva Voz, e aí a gente ouvindo, e era post-it e tal. Daqui a pouco a gente, corta a ligação, já consegui a reunião, né, Dani? Desliga e tá tudo certo, né? Porra, rendeu o papo, né? Não, excelente, rendeu o papo. Realmente o cliente conseguiu abrir o coração, trazer mais dores ali dentro do processo. Até uma hora a gente falou, chega, já fez o contato, né? E é um cliente que a gente está evoluindo. Então, assim, né? Ele rendeu uma reunião, a gente vai ter uma próxima segunda reunião de aproximação, enfim. Então, são, né, barreiras um bom começo de processo. Exatamente. Então, assim, cara, hoje o time, né, a gente tem trazido essa questão dessas seguranças, né? E muito, a gente trabalha também essa questão do não, né? Dentro do processo de vendas, que é muito importante, essa resiliência, né? Então, cara, foi fantástico, assim, até hoje está tendo reflexos dentro do time, né? A gente vê resultados e evoluções e com certeza aí vai trazer muito mais, né, ao longo dos próximos meses. De cadência aí também, né? Principalmente pelo tempo, né, médio de fechamento tão longo, né? Que tipos de contato dá para fazer, que cadência que a gente utiliza em cima né? O Gus já colocou no CRM? Já está dentro do HubSpot, tarefas, já estamos seguindo ali essa referência. Então, esse também era outra preocupação, né? O cara, poxa, o cara dá um ghost, será que eu mando de novo um e-mail pro cara, ligo pro cara, enfim. Então, né, de trazer essa importância da cadência, cara, a gente precisa ser lembrado pelo cliente, né? Então, independente da forma, não precisa necessariamente toda hora assim, cara, já viu a proposta? Não, né? Mas como é que eu agrego um conteúdo de interesse para aquele cliente, né? Daqui um mês eu convido ele para um evento, para ele lembrar assim, quando a hora que eu convidar ele para o evento, eu não vou falar nada da proposta, mas poxa, me quer um convidado para o evento, poxa, eu tô devendo uma resposta para ele daquela proposta, né? Vou pelo menos dar
né, um pingzinho nele, um update em relação a isso. Então, cara, qual que é a importância da cadência para a gente se manter lembrado, né, dentro de um processo de vendas, né? Então, e eu sempre falo pro pessoal, assim, o pessoal tem muito medo do ghost, né? E fala, cara, o cara, né, sumiu, não me deu resposta, para que só não fala não quero? Eu ficaria muito mais feliz. Eu disse, não, tu não ficaria mais feliz se ele falasse não quero. E, cara, eu não consegui medir isso ainda, mas eu falo pro pessoal e a taxa é muito alta, assim. O cliente que dá o ghost e ele não responde um não, quase sempre ele volta em alguma etapa do processo. Ou é porque ele não tem a resposta. Ele não tem a resposta, ele não sabe como te falar muitas vezes. Então, cara, ele buscou internamente, cara, não tá fora do meu budget, eu preciso buscar uma aprovação, e ele não tem a resposta, ele não sabe como falar. Então, se tu manteve um bom relacionamento com ele, tu não foi aquele cara ali insistente, né? Só, tem retorno à proposta? Não, tu alimentou ele de conteúdo, tu agregou valor dentro da experiência dele. Quando ele tiver uma dor oportunidade, ele vai lembrar de ti. Então, cara, é incrível. O tempo médio de fechamento de vocês é alto, muito por conta de ser um processo de decisão demorado dentro do cliente. Dentro do né? cliente. Se ele não consegue avançar porque você tem um ticket médio alto também. Ticket médio alto, então, exato. Muitas vezes o ghosting é porque eu não consegui ainda avançar internamente. Se eu não tenho nenhum tipo de resposta, eu também não te dou nenhum tipo de resposta. Exatamente. Dava para fazer isso de forma mais educada? Dava, né? Mas às vezes falta a palavra, né? Exato, às vezes o brasileiro tem dificuldade, né, de fazer isso daí. Com certeza, cara. E num processo de vendas B2B, e um processo de vendas complexo como o da Zalp, é comum. A pessoa não... É porque ela não quer te dar um retorno que feche a porta, mesmo não fechando. Exatamente. Ela quer... No nosso caso também acontece, né? Mês passado a gente estava no Summit, encontramos um potencial cliente e, cara, né? Avançou na relação. Avançou. Então isso é sempre positivo. Tem que manter esse bom relacionamento, porque ele sempre volta. De alguma forma. Se tiver uma dor, tiver uma necessidade, eles vão lembrar. O cara me atendeu super bem. E uma primeira proposta que ele mandou estava endereçando uma dor que eu tinha, estava agregando valor, então não tem por que ele não voltar. Isso. Né? Então ele vem. Paciência. E para o amigo ouvinte entender a diferença entre um workshop in company, né? E por exemplo, um workshop aberto que a gente tem às vezes nos supervendedores ou programa de aceleração, é que o Mika, ele nos contratou para ir dentro da empresa e, óbvio, né, pegar aquele conteúdo que já foi desenvolvido, né, que é um conteúdo base, e personalizar para dentro da Zalp. Olhar para o processo, olhar para a tecnologia. A gente não discute esses pontos, a gente entende o que existe dentro da empresa e a gente encaixa isso dentro do treinamento para levar, né, para levar processo, para levar treinamento técnico para as pessoas, para cuidar, né, principalmente quando a gente fala de prospecção e abordagem. Então, acho que essa é a diferença. Às vezes a pessoa está nos ouvindo, será que... Cara, não fique em dúvida, né, Dani? Vem fazer uma reunião com a gente, vem entender, porque foi assim que aconteceu, né, Mika? Foi assim que aconteceu, exatamente. Eu também não tinha certeza no início, né, então tinha imersão, eu disse, será que eu levo todo o time para essa imersão ou não? E eu pensei, poxa, eu tô com uma dor tão, talvez, direcionada dentro do meu processo, dentro da estrutura, algumas pessoas novas no time, né? E enfim, a gente foi entendendo o modelo, para aquele momento fez mais sentido o workshop, fez muito sentido, né? Mas acho que isso é importante, assim, acho que e realmente trazer um pouco a dor e a necessidade para vocês entenderem, talvez, qual que é o melhor método, né, de treinamento, capacitação, enfim. Mas para nós foi muito válido. No primeiro momento, um foco em topo de funil, e vamos ver o que vem para 25 aí, né? Isso aí, estamos juntos aí. Muito bom, muito bom. Cara, baita episódio, eu tenho certeza que você ajudou muita gente, né, Dani? Tenho certeza que o teu conteúdo vai inspirar muitas pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo. E eu queria perguntar para você, o amigo ouvinte que quer se conectar com você, qual é a melhor forma dele entrar em contato contigo? Perfeito, acho que hoje LinkedIn eu respondo todo mundo, e até muitas vezes pelo ghosting, que a gente manda e não responde, então hoje eu faço questão, não dou ghost, eu respondo mesmo assim, não tem interesse, não é o momento, mas o LinkedIn também, acho que depois dá para deixar aqui também o canal, né? Vou deixar Mikael Norenberg, Mikael com K, Norenberg, N-O-R-E, M de macaco, B de bola, E-R-G. Então, podem mandar mensagem lá, eu respondo todo mundo. E eu vou fazer muita questão, acho que a gente falou antes sobre essa questão do benchmark, né? Se as pessoas respondiam ou não. E eu tive... Você quer colaborar também. Eu quero colaborar, eu tive 100% de sucesso, assim, todo mundo que eu conversei sempre abriu muito bem as portas, né? Seja no momento mais restrito, no almoço, no café.
Então, foi muito importante, né, dentro da minha jornada para a estruturação do meu processo de vendas, do Mikael como um head, né, comercial, né, tanto atuação aqui em Brasil quanto North America. Então, cara, fiquem super à vontade aí, realmente, de entrar em contato, vai ser um prazer em ajudar. Realmente eu gosto muito da troca, porque, cara, sempre falo em mentoria, né? Quando se faz mentoria, normalmente quem aprende mais é o mentor, né? Porque o mentorado vai trazer desafios. Cara, como é que tu fez tal coisa? O cara vai dizer, cara, eu não vou dizer pra ele que eu não sei, eu vou pesquisar, vou buscar. Eu já fui muitas vezes mentor na vida e eu aprendi muito mais, né? Acho que o próprio mentorado dentro dessa jornada. Então, cara, com certeza, se alguém tá trazendo uma dor, uma necessidade, né? Vou conseguir trazer minha experiência, mas muito mais aprender também. Então, fiquem super à vontade mesmo, é só a gente encaixar aí a agenda, mas vai ser um prazer aí poder trocar um pouquinho mais sobre as Alpes, sobre o nosso processo de vendas, o que deu certo, o que não deu certo, né? Show de bola. E não, na minha visão, não existe receita hoje, né? Então, cada empresa tem o que dá certo para vocês, existem algumas dicas, melhores práticas, mas acho que é importante essa troca para cada um encontrar seu próprio método de vendas, o que faz sentido para você, para o seu perfil profissional também, né? Dentro desse sentido. Então, cara, vai ser um prazer enorme aí poder trocar um pouquinho de experiências aí sobre isso. Muito bom, Mika. Muito obrigado, viu? Perfeito, eu que agradeço novamente aí o convite, super lisonjeado, que eu falei assim, um prazer assim, lá no início, né, escutando, devorando todos os podcasts, a gente olha, cara, né, estrelas e tudo mais, né, inspiração, e hoje podendo vir aqui, né, do outro lado da mesa, realmente trazer um pouco da minha história, da minha trajetória, o que deu certo, né, o que deu errado. Então acho que isso é de novo, né, acho que é a maior mensagem também que traz para né, para quem está começando a estruturar uma área de vendas ou atua na área de vendas, acho que é muito isso, né? É paciência, persistência, determinação, né, dentro de um processo. E disciplina. Acho que quando você tem um objetivo, né, você tem uma meta, tem uma missão e tu tiver disciplina, né, e orientação para seguir, cara, não tem como dar errado, né? Então a gente muda a rota quando tiver que mudar, a gente conversa com as pessoas que precisam quando precisa de ajuda. Então, acho que novamente, obrigado pela oportunidade de estar aí hoje. Com certeza, uma jornada longa de parceria aí. Tem mais agora nesse, né, mais alguns eventos aí pra gente fazer em parceria também. É isso aí, conta com a gente. Muito bom, cara. E para você que ficou até o final com a gente aqui, vai lá no @supervendedores, manda pra gente críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de pauta, sugestão de convidado. Esses episódios são feitos de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é super importante. Exatamente. E aproveita que você está no LinkedIn mandando uma mensagem para o Mika e depois procura ali Super Vendedores, aí você vai seguir a nossa página e se quiser se conecta comigo, Leandro Munhoz, ou com o Daniel Mestre, que a gente gosta muito de trocar essa ideia com você. Do outro lado, estamos cada vez mais presentes no LinkedIn, né? Com certeza. E eu tenho certeza que a gente vai, né, poder trocar bastante ideia. Senhoras e senhores, este é o último episódio de 2024, Daniel Mestre. Sério? Agora estamos entrando em clima de férias. Olha Não? Acho que não, sim. né? A gente vai trabalhar bastante ainda. Né? Acho que sim. Mas a gravação termina, a gente volta no começo do ano que vem, né? Comecinho do ano que vem com uma novidade, mas eu não vou dar spoilers, Sem cara. spoilers, cara. Mas Sem spoilers. Eu diria pro amigo ouvinte ficar ligado no nosso canal do YouTube ou no Spotify aqui, porque vai ser um negócio diferente, né, cara? Não, o amigo ouvinte, ele é antenado e ele já clicou no link e ele já agendou a reunião dele para saber o spoiler de antemão. A gente não precisa dar spoiler aqui. É verdade, cara. Olha, sem brincadeira, a gente não quer fazer suspense, mas se você tá escutando o nosso podcast aqui, você viu que esse ano foi um ano desafiador. Foram entregues 95 episódios do Papo de Vendedor. 95, tá? Foi difícil, mas foi. Foi, com certeza. Teve dias que a gente gravou um dia antes de publicar? Teve. Teve dias que a gente gravou um mês antes de publicar? Também teve. Teve dias que a gente gravou 6 episódios? Teve dias que a gente gravou 6 episódios e quase caiu morto? Teve também. É. Mas o mais importante, teve sim muita alegria em gravar pra vocês, muito entusiasmo. A gente se diverte aqui, até porque se a gente não se divertisse, se a gente não aprendesse, a gente não ia gravar, né, meu? Pelo amor de Deus, né? Ninguém ia ficar se sofrendo aqui, né? Não faz nenhum sentido, né, Lê? Nenhum sentido. Então a gente se vê online e ao vivo ano que vem no programa de aceleração, aqui no Papo de Vendedor também. Em janeiro vai ter uma surpresa pra vocês aí, fiquem ligados, tá? E é isso, Daniel Mestre, Feliz Natal, boa virada de ano, tamo junto. É isso aí, Feliz Natal, ótimo ano novo, até ano que vem. Então tá bom. Galera, um forte abraço, boas vendas e
Sucesso!